Boa noite, amados, paz e graça. Nessa confiança que temos que o nosso Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador, nós começamos mais uma noite, esse momento do culto no lar. Para nós sempre é um momento agradável, um momento onde nós podemos estar entrando na tua casa e podendo, juntamente com você, participar de algo muito especial. Algo especial porque é a palavra de Deus. Não existe nada que nós podemos mensurar na grandiosidade que é de falar do amor de Deus. Por isso que nós pedimos permissão para você, para entrar na tua casa, para falar com você, para poder levar até você uma palavra que possa acalmar o teu coração, que possa trazer alegria no teu rosto novamente. Mas antes de nós começarmos a palavra, eu quero orar com você. Quero agradecer a Deus pela permissão que Ele nos dá de estar juntamente com você nesta noite. Pai de amor, Pai, que é rico em misericórdia, reconhecemos a Tua soberania, a Tua majestade como Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus que nos fortalece em todo o tempo. Desde já, Pai, eu agradeço pela vida de todas as pessoas que estão assistindo essa live, que o Espírito Santo de Deus possa trazer alegria, renovar as forças de cada coração. Entra, Senhor, em cada casa, transforma cada vida. Cremos que Tu és o nosso Deus, que Tu está no controle de todas as coisas. Por isso, Pai, queremos prosseguir para o alvo que é Cristo, para a eternidade que Tu tem preparado, algo especial para todos nós. E nessa noite, Senhor, nós queremos dizer obrigado, Pai. Obrigado por se fazer presente na nossa vida. Pois eu oro em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. E o nosso texto hoje para meditação se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. Diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse trecho aos Filipenses, ele confrontou dois tempos, o passado e o futuro. Diante disso, ele tomou uma posição, esqueceu o passado e prosseguiu rumo a um futuro com Cristo. Margarete, quando a gente começa a entender esse texto, nós vemos que ninguém mais do que o apóstolo Paulo, ele teria motivos para se culpar na situação que ele estava vivendo naquele momento e ficar preso ao passado. Quantas pessoas estão presas ainda ao passado, acorrentadas, algemadas, porque não querem ser libertas? Quando o apóstolo Paulo ainda era chamado de Saulo, o jovem Saulo, ele perseguiu muitos os cristãos. Ele, na sua perseguição, houve o resultado de grandes atrocidades, muitas mortes do povo de Deus. E se ele se mantivesse preso a esse passado, tivesse deixado na sua memória isso inculcado e remoendo em todo o tempo, ele jamais teria a oportunidade de ser transformado por Deus e ser chamado de Paulo. Tudo aquilo talvez poderia impedir a vida dele de trazer o resultado que ele trouxe. E a gente vê tudo que ele apresentou e tudo que ele levou o povo de Deus a aprender a partir do momento que ele se desprendeu do passado. Não deixou que o passado ficasse atrapalhando o presente da vida dele. Quando nós entendemos que o passado ele acaba muitas vezes impedindo os nossos alvos. O passado ele acaba muitas vezes fazendo com que a vontade de Deus ela não seja realizada na nossa vida, porque nós não aprendemos a abrir mão de muitas coisas que aconteceram, não abrimos mão de perdão, não abrimos mão de compaixão, porque o passado muitas vezes ele faz com que a gente fique com um coração duro, um coração de pedra.
Por isso que a palavra de Deus diz para que a gente possa esquecer o passado. Paulo, ele teve 2 tempos, né? O tempo onde ele era chamado Saulo, Saulo, o grande, e de repente ele se torna Paulo, o pequeno. Quando Saulo tem aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, onde ele estava indo para matar os cristãos, onde Paulo estava fazendo atrocidades contra o povo de Deus, e de repente ele tem um encontro com Jesus. De repente Paulo vê Jesus, ele vê uma luz tão forte que ele cai e se prostra por terra, porque ele vê e sente a presença de Jesus na vida dele. E aquele Paulo, aquele Saulo que tinha todas as coisas, que tinha uma vida cheia de luxo, uma vida com tudo que o dinheiro pudesse comprar, se torna Paulo, aquele que não tem mais onde ficar, aquele que vai se tornar um fazedor de tendas para poder ganhar dinheiro para pregar o evangelho. Mas lá em Filipenses ele fala àquele povo que ele prosseguia para o alvo, porque a partir do momento que Saulo encontrou Jesus e que ele se transformou em Paulo, ele tinha um alvo, que era prosseguir até chegar em Jesus Cristo. Prosseguir sempre em frente. Quando olhamos o nosso passado, quando ficamos olhando para trás, muitas vezes ficamos tristes porque ficamos remoendo coisas. Ah, mas eu tinha isso. Ah, mas eu já conseguia fazer isso. Ah, mas naquele tempo era melhor. Ah, quando eu morava em tal cidade era melhor. Quando eu ia em tal lugar era melhor. E não fixamos o nosso alvo em Cristo. Os nossos olhos se perdem. Nós ficamos melancólicos, ficamos tristes. Nós não podemos viver sempre com pensamentos no passado, sempre vivendo de nostalgia. Nós precisamos seguir em frente. O passado acabou. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E nós temos que tomar essa palavra para nossas vidas. Muitas vezes nós sofremos porque quando estamos com qualquer problema, nós, em vez de olhar para o alvo, que é Cristo nas nossas vidas, nós ficamos olhando para o passado. Quando nós aprendemos a esquecer o passado, né? Como que o apóstolo Paulo conseguiu esquecer esse passado, deixar para trás o passado? Foi a partir do momento que ele teve uma verdadeira conversão. O momento onde ele abriu mão de ser aquela pessoa perseguidora e passou a ser perseguido. Para ele, o melhor era ser perseguido com Cristo do que ser aquela pessoa perseguidora. Muitas vezes a gente não deixa o Espírito Santo de Deus transformar a nossa vida. Não deixa o Espírito Santo de Deus transformar a nossa mente. A gente fica preso nas experiências que não foram talvez muito boas e perdemos a oportunidade de ter novas experiências, coisas agradáveis, coisas perfeitas. Por isso que a palavra de Deus diz, esquecendo o passado. O que é esquecer o passado? É esquecer aqueles sentimentos de culpa que nos impedem de prosseguir. Peça para Deus perdão, peça para que Ele possa trabalhar no teu coração, peça para que Ele não te... para que Ele te limite de você ficar olhando para trás. A palavra de Deus diz, aquele que toma a mão ao arado e olha para trás não é digno. Então aquele que pega o arado para lavrar a terra, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, que é concluir aquela carreira. Mas quando ele fica olhando para trás, muitas vezes o animal que ele está guiando acaba saindo do caminho certo. Quando nós ficamos presos no passado, nós acabamos perdendo muitas vezes aquilo que Deus tem de precioso para a gente no hoje. Não podemos ficar preso no passado. Imagine você ficar preso em situações adversas, em situações que atrapalham a tua caminhada, em situações que não te trazem alegria, não te trazem renovo. O passado, ele acaba muitas vezes nos impedindo de você viver uma vida de transformação.
quando nós temos um presente, um futuro que é Cristo, nós sabemos para onde queremos ir. Quando você fica preso no passado, você não conclui o teu presente, porque você deixou algo para trás, algo que ficou sem a conclusão, então você não consegue andar. Você fica preso, amarrado, algemado e perde a oportunidade de começar uma nova vida, de vislumbrar um novo horizonte, de ver a grandiosidade que Deus tem preparado para você. Aonde você está? Você está vivendo hoje ou você está vivendo ainda o passado? Está preso no passado? Aprenda a viver o hoje olhando para o futuro que pertence somente a Deus. O mais importante é o dia de hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Então, por isso que a palavra fala, esqueçam. Como que eu vou esquecer? Prosseguindo, né, Margarete? Isso nos remete à história do povo lá com Moisés, né? O povo era escravo no Egito, sofria muito no Egito como escravo. Aí Deus manda Moisés, um libertador, para vir para levar aquele povo. Deus mandava uma coluna de fogo à noite para guiar esse povo. Deus mandava uma nuvem durante o dia para que o sol não prejudicasse ninguém. Deus mandava diariamente o maná para eles comerem. E mesmo assim, chegou um ponto que o povo, como muitos de nós muitas vezes, temos tudo e não estavam satisfeitos. E eles ficavam lembrando do Egito, eles ficavam lembrando e sofrendo, porque talvez, se eles estivessem lá como escravos, não precisavam caminhar tanto, não precisariam passar pelo deserto. Quantos de nós, muitas vezes, hoje está muito melhor, hoje nós temos muito mais tempo, hoje nós temos uma tecnologia, hoje nós temos tantas coisas, e nós ficamos apegados ao passado, onde éramos escravos do pecado, muitas vezes, escravos de bebida, escravos de droga, escravos de coisas, de vícios, que só nos faziam mal, e muitas vezes nós retrocedemos, nós não vamos para frente, e lá em Isaías 40, 29, a palavra de Deus diz que Deus fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Nesses momentos que a gente se sente sem força, nesses momentos que a gente está querendo fraquejar, os momentos assim que parece assim, eu não vou conseguir, eu não consigo mais atingir o meu alvo, o meu objetivo, eu preciso buscar em Deus essa força. Não vai haver outro lugar que você possa procurar, a não ser na Bíblia, a não ser na palavra do Senhor, para você conseguir forças para continuar. Quando nós vemos nesse tempo de pandemia, tantas famílias perdendo pessoas, todo dia você abre o Facebook e você vê alguém colocando lá luto por um amigo, luto pai, luto pela mãe, por um tio, e aquilo machuca as nossas vidas. E aí, às vezes, nós começamos a lembrar de 2019, quando não tinha essa pandemia ainda, e gostaríamos de voltar para lá, mas nós não podemos voltar, o tempo não retrocede, nós temos que ir para frente, nós temos que pensar adiante, pensar em Deus, em prosseguir, em pedir para que Ele nos cuide, para que Ele nos dê livramento, e olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, olhar com um olhar de compaixão, olhar de Jesus. Nós devemos pensar nas nossas vidas, muitas vezes, o que Jesus faria em meu lugar, o que eu estou fazendo. Jesus veio ao mundo com um propósito definido, com um alvo definido, que foi o que nós comemoramos na semana passada. Jesus veio ao mundo para morrer por mim e por você que está assistindo nessa noite. Ele não morreu por aquele povo lá. Muitas vezes parece muito distante, parece que Jesus morreu naquele tempo. Jesus sofreu todos aqueles açoites pelas pessoas que estavam lá naquele momento. Mas não foi isso. Jesus, ele morreu e ele sofreu pelos meus pecados. E ele levou sobre si todos os meus pecados. Aqueles que eu já cometi e aqueles que eu ainda hei de cometer por ser uma pessoa humana. Mas ele veio e ele olhava para o alvo, que era morrer por nós.
Então, muitas vezes, nós nos perdemos na nossa caminhada porque nós mesmos não sabemos qual é o nosso alvo, nós não sabemos para onde ir. E nesse tempo de medo, de angústia, muitas vezes perdemos mais ainda o nosso rumo. Mas a porta para chegar ao Jesus, ela continua sendo estreita e continua sendo a mesma. Com certeza, né? Então, quando nós prosseguimos, como é que eu faço para prosseguir? O que eu tenho que fazer? Vamos ler a palavra, vamos estudar. A palavra de Deus, ela nos estimula, ela nos alimenta, ela alimenta a nossa alma, ela nos fortalece e ela fortifica a nossa fé. Com certeza, quando a gente se alimenta da palavra, nós conseguimos prosseguir em frente, rumo ao nosso alvo. Coloque Deus dentro dos seus planos. Coloque Deus como prioridade. Busque primeiramente e com certeza todas as outras coisas serão supridas. Não fique olhando para trás. Olhe para frente, porque Deus é o autor e consumador da nossa fé. Clame a Ele, fala para Ele, peça, diga: Senhor Jesus, eu quero te agradecer por transformar a minha vida. Eu quero prosseguir rumo ao alvo, ao propósito que tu tem para mim. Eu quero continuar crescendo em espírito e em verdade. Afasta de mim, Senhor, todas as coisas que me atrapalham de eu ter uma vida nova, de eu conseguir completar essa carreira. Cria em mim um coração disposto a obedecer. Trabalha, Senhor. E fala para Ele: Senhor, obrigado, porque em Ti eu encontrei perdão, eu encontrei salvação. Por isso eu sou grato. Clame em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: tudo que pedir em meu nome, crendo, receberei. Se você quer ser vitorioso, continue clamando em nome de Jesus. Continue pedindo para que Deus te fortaleça em todo o tempo. E é na força do Espírito Santo que nós vamos conseguir atingir o alvo que Deus tem proposto para todos nós. É dessa forma que nós cremos. Nós queremos orar por você. Queremos orar pelos pedidos que foram feitos. Mas antes de orar, eu quero mandar um abraço para a Lalinha, né? Para minha netinha. Ela sempre fica esperando esse momento. Ó, então o vovô tá te abraçando, tá? Ela faz assim, ó, o vovô me abraça assim, quando o vovô não pode estar perto. Então, Laura, Deus abençoe você, querida. Então, nós precisamos ser gratos, né? Precisamos olhar para Cristo e agradecer o grande sacrifício que Ele fez por nós. Nós precisamos muitas vezes rever os nossos conceitos, nós precisamos muitas vezes saber que somos falhos e pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. Nós precisamos entender que às vezes precisamos mudar o rumo da nossa história. Como Paulo precisou mudar o rumo da vida dele para obter a salvação em Jesus Cristo, nós também precisamos muitas vezes disso, né? Quando a gente fala em conversão, né, é mudar a rota das nossas vidas. Precisamos fazer o bem, precisamos pedir para que Deus nos ajude a ser melhores a cada dia. Precisamos entender que a vontade do Senhor é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos ver isso, né? Muitas vezes nós não conseguimos ver quão bom, quão grande, quão maravilhoso é esse nosso Deus. Quando relembramos a Páscoa, no domingo, a morte, a ressurreição de Cristo, nós lembramos o quão bom esse Deus é para nós, quão maravilhoso, quão especial é nós podermos estar aqui nesse tempo. Muitas vezes nós ficamos relembrando do tempo passado, mas Deus te colocou no mundo neste tempo. É para este tempo que você existe. Então, ore ao Senhor, peça para que Deus mude o teu pensamento, mude a tua vida, mude o teu modo de ser. Ore, leia a Bíblia. Leia a Bíblia todas as vezes que você precisar, releia, medite em cada versículo. Procure andar com pessoas do bem, procure andar com pessoas que te ajudem a chegar a Jesus Cristo. Muitas vezes na nossa caminhada aparecem pessoas que nos tiram a paz, que nos tiram da presença do Senhor. Cuidado com as pessoas tóxicas.
ande com pessoas que te levem a Deus, que realmente gostem de ti, querem estar com você o tempo todo, cuidando de você. Cuide-se você, cuide das pessoas que você ama. Esse tempo vai passar, logo nós vamos poder estar todos juntos novamente, para a honra e glória de Deus, não por nós, não porque merecemos qualquer coisa, mas porque Deus é bom e Deus é justo, e a justiça do Senhor com certeza vai prevalecer quando nós focarmos os nossos olhos no nosso alvo, que é Jesus Cristo. Vamos orar pedindo para o Senhor Jesus que realmente entre em cada coração, que sonde os nossos corações e que nos desvie dos maus caminhos. E antes de orar, eu quero lembrar a você amanhã. Amanhã é quarta-feira, nosso dia de oração, né? Dia de oração cedinho. Então, amanhã, 6 horas da manhã, você que quiser participar conosco da nossa sala de oração, é só quem nós já temos o número do WhatsApp, a gente já vai mandando cedo o link para você entrar na sala. Nós usamos a plataforma do Google Meet. Então você entra, você pode ficar o tempo que você quiser. Se você quiser orar, você ora. Se você quiser só ouvir as orações, se você quiser colocar seus pedidos de oração, se você quiser cantar um louvor a Deus, você canta. Se você quiser ler uma meditação, você lê. É um tempo de estarmos juntos em oração. Toda quarta-feira, das 6 da manhã às 7 da manhã. Você deixa aí o número do teu WhatsApp e nós enviamos o link para você orar conosco. Vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus sonde os nossos corações, nos desvie dos nossos maus caminhos e nos leve para o alvo que é Jesus Cristo. Querido Deus, Pai amado, nesta noite, Deus, uma noite especial, onde podemos parar tudo o que estamos fazendo para meditar na Tua Palavra, Senhor Deus. Primeiramente, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, Deus. Pai querido, nós te louvamos porque não somos merecedores, mas pela Tua graça obtivemos a salvação em Jesus Cristo. Deus, que Tu possa ser com cada um que está assistindo essa live, com aquelas pessoas que ainda irão assistir, e que Tu possa sondar, Deus, cada coração. Tu conheces o mais profundo dos nossos corações, Deus, e se há em nossas vidas, se há em cada vida que está assistindo nessa noite algo que não vem de Ti, algo que faça com que a pessoa se afaste de Ti, Senhor Deus, quebra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, eu te peço cura para os doentes, Senhor Deus, que em nome de Jesus, Senhor, Tu possa curar aquelas pessoas que precisam de cura física, que Tu possa curar as pessoas que precisam de cura espiritual, de cura emocional, Senhor Deus. Pai, nesse tempo nós vemos tantas pessoas sofrendo, mas Tu és o médico dos médicos, Senhor. Olha por nós, Jesus Cristo. Intercede por nós junto à paz, Senhor. Que possamos realmente estar sentindo a Tua paz. Ó Deus, obrigado pela casa, pela cama quentinha, pelo alimento que Tu não tem deixado faltar em nossas vidas, Senhor Deus. Mas que Tu nunca retire de nossas vidas, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo. Porque se perdermos tudo nessa vida, Deus, a Tua presença ficará com nós. E isso nos basta, Senhor Deus. Nos abençoa, Deus, e que nós possamos estar com os nossos olhos sempre fixados no alvo que é Jesus Cristo. Que não venhamos nos desviar, ó Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que prossigamos reto para o alvo que é Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, que o Senhor abençoe o restante de nossa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.